nesta casa de guerreiro. Vim de longe pra rezar, rogo a Deus pelos doentes, na fé de Obatalá. Povo, salve a casa santa, os presentes e os ausentes, salve nossas esperanças, salve velhos e crianças. Oh, ei, Por que tantos desamores contra os feiticeiros negros, que só querem levar flores para Iemanjá? É bater nos seus tambores os açoites da vida e com a alma redimida fazer festa no mar. Iemanjá Sobá, filho de Pemba, bebe água no rochedo. Filho de Ogum, corre campo e não tem medo. O catolicismo, considerado religião oficial na época, do Estado reconhece como a religião predominante, conhecia, na época, intensificou sua atuação no Nordeste brasileiro de uma forma hiperrígida, onde existiam campanhas, eventos para fortalecer a fé católica. Então eu fui criado dentro desse ambiente. Venho de uma família que também é originária dessa formação católica. Isso criou dentro de todos nós, da minha família, conceitos e também preconceitos contra qualquer coisa que fosse estranha ao catolicismo. E aos 16 anos, aos 15, 16 anos, quando eu tive uma série de problemas inexplicáveis, pelo menos perante a luz da ciência na época, fomos orientados a procurar um templo de Umbanda, a resistência foi muito grande, em função dessa cultura. Mas, em virtude da gravidade do problema, e como último recurso, então meu pai me levou a um templo, Fraternidade Espírita de Umbanda, o Uberabá, na Bolívia, através de um vizinho, que era pai pequeno desse tempo, e acabou Descobriu lá no ganhando. E lá fui assistido pelo caboclo Biratã de Xangô, que deu algumas orientações, receitou alguns banhos de ervas e tal. Aquilo que para nós não representava nada, a não ser um respeito para atender ao pedido desse vizinho, Beneval Fernandes da Rocha, que foi quem nos conduziu até lá. Era mais um respeito ao vizinho do que mesmo crença ou esperança de eu me curar através da Umbanda. Mas essas orientações do caboclo Biratã resultaram em efeitos super positivos. Na mesma semana, tomei esse banho espiritual e ali já comecei a me sentir bem e acabei continuando a ir ao templo em função de querer saber o que tinha acontecido comigo a partir desse banho mágico. Quando eles perceberam que existiu um efeito positivo em relação à minha saúde, meu reequilíbrio e tal, eles ficaram super empolgados e muito respeitosos a essa tradição. Porém, quando tomaram conhecimento que eu ia iniciar o desenvolvimento mediúnico, aí já tiveram... Pode com todo mundo, menos com meu filho. Exatamente. Aí já começou a ter um tipo, não muito, mas alguma resistência, assim, alguns questionamentos, se seria realmente necessário e tal, aquelas coisas todas.
mas eu persisti e dei continuidade ao desenvolvimento. E essa convicção foi se fortalecendo à medida que eu fui me aprofundando mais no conhecimento filosófico da Umbanda. E também no interesse em aprender o método, que seria a ritualística. Não é? Isso foi, com certeza, me fortalecendo nesse caminho. E fui dando continuidade e até hoje. Como todo jovem, você quer tudo muito rápido. Você quer respostas imediatas e precisas. Né? Ansiedade natural. Eu, realmente, nesses 2 anos e meio que eu vivi girando, só girando e caindo, né? Um método de desenvolvimento na época assim, eu via que muitos começaram depois e tiveram um progresso mais rápido. Mas isso não me criou nenhum tipo de ansiedade ou de competição. Frustração. Não. Acontece, né? Acontece. E é interessante porque eu me sentia tão bem só girando que para mim era um prazer, estava bom demais. Eu vou aproveitar até o método foi de girar mesmo? Foi. O método era uma mão com ela na cabeça. Ele vai. Você estava com minha você está doido lá dentro. Né? Isso o método foi esse. Qual que era o nome do sacerdote desse terreiro? Era Dorival Nogueira. O apelido dele era Nenê. E tinha o pai pequeno, que era desse vizinho lá da nossa casa, o Benebal Fernando da Rocha, que era um médico que servia ao caboclo Biratã, que chamou. Bom, não houve uma guerra de gerações, porque eu me sentia totalmente inexperiente, eu me sentia como um necessitado da informação, dos conhecimentos dos mais velhos. Eu era muito consciente disso, como médico, né? E quando o Caboclo Guaraci incorporou a primeira mensagem que o Caboclo Guaraci trouxe, foi que nós, eu e ele, constituiríamos o templo. Agora, eu sem experiência e sem recursos, recebi essa notícia como um choque, porque não tinha em mim nenhuma pretensão de ser um sacerdote, de abrir terreiro, de seguir um caminho por essa vida. Eu queria servir realmente o próximo, aquela ideia de você poder ajudar alguém. Isso tinha muito forte dentro de mim, num templo, ou seja, de quem fosse, não era um problema. Mas quando o Caboclo Guaraci trouxe essa informação de que teríamos necessidade de constituir um templo, aí eu comecei a questionar a minha competência humana, intelectual, espiritual, para assumir uma responsabilidade dessa natureza. Mas com o decorrer do tempo, o próprio Caboclo Guaraci foi passando informações e me acalmando muito. Ou seja, ele pedia que eu me espelhasse ou que fizesse apenas aquilo que eu sabia. E que o progresso, o processo de desenvolvimento era uma questão natural do tempo. E que o fato de eu ter essa missão, entre aspas, de constituir um templo, não deveria significar um desprazer ou um sofrimento antecipado. Então bastava eu fazer apenas o passo a passo, no dia a dia, aquilo que eu realmente tinha certeza que sabia. Ela foi uma época difícil para os humanistas. Era muito difícil. Por quê? Primeiro, o preconceito religioso, associado a uma situação política e social do país terrível, a época da ditadura, das perseguições, não é? Então você não podia, com muita facilidade, reunir pessoas. Não dava para você ficar reunindo pessoas sem explicar o que você estava dizendo. E qualquer líder, não é?
religioso, seja lá o que for, ele era observado. Então era realmente muito difícil você reunir e fazer uma gira. E o senhor, quando começou a buscar naturalmente entendimento sobre a religião, o senhor se crivou apenas nas orientações do Caboclo Guaraci ou do seu sacerdote, ou também houve uma busca literária? Não, a busca literária não. Isso eu confesso que não. Eu não recorri a livros com esse método, não. Mas eu tive a sorte de conviver com pessoas muito bem intencionadas e que me ajudaram muito no sentido de transmitir suas experiências práticas, vividas ali, nos tempos deles. E eu ouvi muita gente. Eu sempre, e até hoje, eu gosto de ouvir as pessoas. Eu gosto de aprender com as pessoas. Mas aprender olho no olho, sabe? Como foi que você se saiu dessa situação? Como foi que você viveu essa situação? E eu tive muitas informações a partir desse contato com as pessoas. Só que eu filtrei. Né? Recebi muita informação, mas filtrei muitas coisas para poder estar em harmonia com a proposta do Caboclo Guaraci. E aí a fundamentação, então, conceitual, né, sobre a crença da religião e o fundamento interno da casa, então é tudo responsabilidade do Caboclo Guaraci. E eu te digo mais, Rodrigo, todo tempo deve seguir as orientações do chefe da casa. Constitui a floresta linda a partir da diversidade de cada árvore. A beleza da floresta está em uma árvore não ser igual a outra. Isso é fundamento. É o fundamento da floresta. Ora, seria muito triste se a Umbanda fosse codificada e plastificada, onde todos pensariam do mesmo jeito e todos praticariam do mesmo jeito. Isso é terrível. Seria Umbanda. Não seria Umbanda, seria uma plastificação de Umbanda. Eu entendo a origem da Umbanda como um princípio que rege o ser humano desde a sua existência. Eu entendo que desde que o mundo é mundo, o homem ele sempre teve a capacidade de entrar em relação, em conexão com a dimensão imaterial da criação. Isso significa que temos, já desde os primórdios, a capacidade mediúnica de perceber e de sentir coisas que não estão apenas localizadas no plano objetivo. Isso para mim é o princípio da Umbanda. A captação de, sejam vibrações, espíritos, do que for, numa dimensão espiritual, numa dimensão vertical. A partir dessa captação, nós temos os recursos, que são os recursos humanos, de transformar essas informações captadas na vertical e transmitir na horizontal. Então nós podemos dizer que um dos princípios da Umbanda é a captação, transformação e transmissão. Isso existe desde que o mundo é mundo. Porém, esse fenômeno, ele pode ser adotado como um método específico para ser aplicado. Aí surgem os fundamentos e métodos da Umbanda. Fundamento seria resultante dessa transformação, desse entendimento. Se capta, vamos chamar, você capta uma energia bruta, transforma em energia consciente e cria um método para aplicar. Então aqui estão os fundamentos, no momento em que você transforma alguma coisa em entendimento e depois a maneira que você vai praticar isso. Então a Umbanda, para mim, é uma manifestação que, como princípio, vem desse período, né? Mas que se ressurge a cada época. E um desses ressurgimentos, né, nós podemos entender
o que aconteceu em 1908 com Zé de Moraes, onde ele, participando de um determinado rito, que não era Umbanda, por qualquer motivo, saiu e criou um entendimento da espiritualidade, ou seja, transformou a luz do caboclo das sete cruzilhadas em fundamento e adotou um método para praticar esses fundamentos. Então aqui nós tivemos um ressurgimento ritualístico dos princípios da Umbanda. E isso vai continuar sempre. A Umbanda vai ressurgir como modelo ritualístico ou fundamental, ou seus fundamentos, a cada época. Ela não para. Quando eu me refiro à formação, é um momento de evolução. Entendeu? É como um jovem. O jovem, aos 16 anos, ele está ali se formando. Não é? Ele nunca vai parar de evoluir, mas ele está num processo de evolução e esse processo vai continuar durante um tempo até a maturidade. Agora, maturidade não significa estagnação. Entendeu? Então, hoje a Umbanda, eu não digo infantil, mas é uma religião jovem. Eu não diria que o Brasil é um país infantil, mas é um país jovem. Se você vê países da Europa e Brasil, nós temos 500 anos. 500 anos não é nada para a constituição de um povo, de uma cultura, de uma identidade. Então, é um processo muito jovem, muito lindo também, por sinal, e que precisa ser dado um tempo para que essa formação chegue a uma maturidade. O motivo maior que gera os conflitos dentro da Umbanda, entre tempos, entre opiniões, essas coisas, são conceitos de debate. São, ao meu ver, são desnecessários. Por quê? Nós temos que dialogar, não temos que debater. No momento em que cada entidade membro traz os seus fundamentos para aquele determinado tempo, acabou o questionamento. Acabou o que é certo e o que é errado. Você é que tem o direito de optar de seguir aquilo ou não. E não de querer mudar ou querer discutir, ou muito menos de querer dizer qual é o segmento correto. Nós temos que seguir princípios da Umbanda, que isso aqui, os princípios, eles são imutáveis, por isso é Umbanda, senão seria outra coisa, se não tiver princípio. Então nós temos que seguir os princípios da Umbanda com ética e praticar os fundamentos, né, que nos são revelados a partir dos nossos mentores. Cria-se grupos que se afinam com aqueles fundamentos, que se organizam em torno daqueles fundamentos e praticam esses fundamentos da maneira como eles entendem que sejam corretos. Por exemplo, você não pode achar que um templo que não utiliza tabaco não seja Umbanda, porque não utiliza tabaco. É um método. O método deles, ou os fundamentos, o método, ele tem que estar em harmonia com o fundamento e o fundamento com os princípios. Então, o método, pronto, determina que não há necessidade de atabalhos. Isso não significa que esteja errado. E aí fica se discutindo. Né? Esse é o grande prejuízo. Então, Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you like to think Donald Trump has lied to him? I don't think so. Did you see his back there, George? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. That's a nice thing to me.
Janaína é uma menina que vem do mar, Janaína é uma menina que vem brincar. Janaína é uma menina que vem do mar. Janaína é tão linda, Como é lindo o mar, Janaína é tão linda. como é lindo o mar. O Templo Guaraci entende que existem diferentes tipos de vibrações e essas vibrações podem ser classificadas a partir de determinados agrupamentos. Se chamaríamos isso de 7 linhas ou não, é uma questão apenas de nomenclatura e não exatamente de precisão da existência apenas de 7 linhas. Nós acreditamos que existem muito mais, mas podemos compilar para o entendimento ritualístico todas as vibrações do mundo 7, ou em 3, ou em 5, ou em 16. Não é? Algumas tendências da Umbanda, algumas escolas de Umbanda, diria assim, pregam a existência das 7 linhas, outras falam em 16 linhas, outras em mais. Não é? No Templo Guaraci, nós entendemos que existem sim 16 campos vibratórios na nossa casa, os quais cultuamos não como linhas, mas como campos de força vibratórios que tem uma representação da natureza, que poderíamos dizer ser equivalente aos orixás do culto de nação. Nós cultuamos Elebara, Ogum, Xumaré, Xangô, Obaluaê, Oxóssi, Ossan, Obá, Nanã, Oxum, Iemanjá, Euá, Iansã, Tempo, Ifá e Oxalá. Numa entrevista que o senhor deu para a revista Época, saiu que na casa não tem uma gira de Exu, voltada para Exu. Tem algum conflito? Não, isso é um equívoco, porque o Templo Guaraci respeita muito. E temos nossas giras de Elebara, e são giras lindíssimas. Fazemos giras de Elebara regularmente. Sim, sem dúvida. E usa-se essa terminologia, Exu, Pombagira? Exu, Pombagira, temos lá. E a gira aberta ao público normal. Então, essa gira, agora sim, ela é aberta ao público, mas durante um tempo era uma gira dirigida somente ao corpo mediúnico. Sim. Era um trabalho onde se reunia o corpo mediúnico para se fazer essa gira. E talvez esteja aí a confusão, né? Porque como não era uma gira voltada ao assistente, e sim ao corpo mediúnico, então talvez tenha sido interpretado pelo Templo Guaraci. Não se faz gira. Faz. Olha, uma coisa interessante também a se falar sobre a Umbanda e os métodos de cada templo é que esses métodos geralmente eles têm uma grande influência da formação do sacerdote. Então, quem foi formado na espiritualidade ou seguiu um caminho espiritual dentro de uma determinada linha, depois migrou para a Umbanda, geralmente traz a influência daquele credo anterior e acaba criando um método umbandista para praticar os fundamentos dos princípios filosóficos com uma grande influência daquela outra tradição. É comum a gente ver, por exemplo, pessoas que migraram do catolicismo para a Umbanda ter na sua ritualística de abertura todas aquelas orações católicas, aquelas reverências católicas. Isso é normal, porque vem da formação religiosa daquele sacerdote. No caso do Templo Guaraci, eu tive uma influência muito grande, porém não decisiva, mas uma influência respeitável do entendimento dos cultos de nação. Chamaremos do candomblé. Eu não pratico candomblé, mas eu entendo que no candomblé, ou seja, a influência africana
que faz parte da Umbanda, tá certo? Essa influência africana, ela pode ser muito bem explorada no sentido de fortalecer, ao iniciando, uma relação com a natureza diferente, numa outra linguagem. É por isso que você vai ver no Templo Guaraci os cursos informativos e os rituais formativos. São os ritos de formação. Nesses ritos de formação, que aí já é dirigido ao corpo mediúnico, existem muitas informações que estão semelhantes àquelas que são praticadas no culto de oração, no candomblé, como por exemplo, o recolhimento do Iaú para uma determinada preparação. O senhor usa esse termo, Iaú. Iaú. Eu uso o termo Iaú. Eu uso o termo Ogum. Não é? Então eu não posso ser criticado por utilizar o termo Iaú por algum terreiro que usa o termo Iemanjá. Qual é a origem do termo Iemanjá? Você está entendendo? Então precisa também acabar com esse preconceito de que um templo umbandista utilizar informações, nomenclaturas africanas ou indígenas está errado. Veja como é interessante. Existem entidades que incorporam na Umbanda e que se chamam Ogum Iara. Veja como é complicado esse nome. Ogum Iara. O que é Ogum? O que é Iara? Aí a mistura do africano com o indígena, para dar um nome a uma entidade, uma linha. O Templo Guaraci, ele se estrutura ritualisticamente na influência africana. A ritualística tem uma base africana muito forte. Por exemplo, então, há um padê de Exu na abertura dos trabalhos ou não? Existe. Existe as guias, por exemplo. Sim. Então, existe a influência africana na ritualística. Existe a influência indígena muito forte na maneira de como nos relacionamos com a natureza. E existe a influência cristã na doutrina. Por exemplo, fazer o bem, fazer a caridade, ajudar o próximo. Isso tudo é influência cristã. e há uma iconização de Jesus Cristo dentro do terreiro? Não só de Jesus, mas de todos os mestres. Nos princípios filosóficos do Templo Guaraci, você vai ver lá, cultue a luz de todos os mestres. Todos os mestres são bem-vindos à nossa casa. Cultuamos a luz de Jesus da mesma forma que cultuamos a luz de todo aquele que carrega esse fragmento da luz primordial, ou seja, todos que estão vivos e que podem ser realmente para todos nós o mestre. E o PG é formado com imagens também, quer seja de referência dos caboclos, do velho, também de santos, católicos. Nós entendemos que o sincretismo com as imagens católicas vem de um período histórico sombrio. Então nós não utilizamos a imagem católica como um fundamento, e sim com respeito ao momento da história. No nosso PG não temos imagem católica. Nós temos sim um respeito a todos os santos católicos, como temos respeito a todos os pastores, todos aqueles que tentam de alguma forma levar o amor, levar o bom caminho às pessoas. Isso nós respeitamos os feitos dessas pessoas, desses santos e tudo, mas não cultuamos a imagem, não por questão de idolatria, essas coisas, não porque é uma questão apenas de sincretismo e não de fundamento. Nosso culto é a natureza, nós cultuamos a natureza, tanto que o PG do Templo Guaraci é uma representação da natureza. Money, 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 money.
cold in the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your face when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the steamer and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you it's about evermore. But you hand it to the rat at the window. See how the lights out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Get a little, get a work about it makes the world go round. Veja, nós nunca tivemos um interesse, uma pretensão de expansão política. Isso realmente não tira, não é por aí. Não. Foi natural, isso é natural. Mas cria-se realmente muita curiosidade, né, sobre como uma banda tão brasileira, países tão diferentes e tal. Eu prefiro não discutir isso, até porque não é uma questão política. Não há interesse comercial, não há interesse de dinheiro. Por quê? A primeira coisa que eu fiz quando constituímos o primeiro templo Guaraci, em Genebra, foi dizer o seguinte e estabelecer como um documento: nenhum templo transferirá dinheiro para outro. Nós, aqui em São Paulo, no Brasil, não transferimos para lá e nem eles para cá. Cada templo é independente economicamente. Então não tem interesse comercial nisso. Não tem interesse de dinheiro, não é uma multinacional com interesse financeiro e nem com interesse de expansão política. Agora, para resumir, né, esse debate, eu digo o seguinte: eu, o Caboclo Guaraci, nós não estamos fazendo nada além do que cumprir o que está escrito no nosso hino, levar ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. O médium europeu, americano, para iniciar no tempo do Guaraci, ele é obrigado a estudar o português. O português foi instituído, eu instituí o português como a língua universal dos tempos. E aí, para eles, vira uma língua sagrada, né? É, língua sagrada. E todos os pontos são cantados em português, como nós cantamos aqui em São Paulo. Inclusive nessa casa de guerreiro é cantada em português, não em francês. 30 anos atrás, eu tive que abdicar a carreira para poder seguir o desenvolvimento do templo. E hoje é incrível, porque o templo está estruturado, o que fazemos está aí no mundo, não é? E graças a Deus, de uma forma muito bem vista, muito bem aceita, não só no plano das pessoas, mas no plano espiritual também. E é um momento em que me dá o prazer de voltar a cantar, a compor e a lançar o disco Terra de Deus Adventista. Só que, nesse disco Terra de Deus Adventista, essa minha volta para a música, estou totalmente comprometido em levar a mensagem da Umbanda. Pois é, que cara, todas as músicas acabam falando o nome de um orixá, em algum momento. O que eu entendo, Rodrigo, é que a nossa Umbanda, no momento que você toca o atabaque, o umbandista entende. Então você leva uma mensagem de Umbanda através só do atabaque ou de uma língua, né? Você vai atingir o público que já está dentro da Umbanda. Dirigido ao público que está dentro da Umbanda. Eu gravei o disco Abertura e Encerramento e gravei o disco São Jorge Guerreiro. São discos dirigidos aos filhos que já estão dentro da Umbanda. Mas agora é hora de levar a mensagem da Umbanda a quem não está na Umbanda, ao leigo, para que eles possam receber essas mensagens numa linguagem que eles entendem. Então você pode perfeitamente, sem comprometimento sagrado, falar de Ogum, de Oxóssi, de Xangô, dos caboclos, dos pretos velhos, através do samba, através do baião, através do rock, através do funk, como muitas tradições fazem. Eles levam a mensagem de Jesus através de diferentes ritmos. E por que não a Umbanda não poderia levar
levar essas mensagens aos jovens através do ritmo que eles entendem e do ritmo que eles vibram. E falando em ritmo, o CD tem todos os ritmos, né? Todo o Brasil. É, na verdade, um disco de compositor. Não é? Compositor, na verdade, compõe diferentes. Eu gravei um disco de compositor. E nesse disco, Terra de Deus Repentista, tem lá samba, sertaneja, mas tudo levando uma mensagem. Pode ver que toda música tem nas entrelinhas uma mensagem de otimismo ou de questionamento filosófico para que as coisas boas. A música Janaína, por exemplo, que está nesse disco, é uma música que é uma lenda infantil. E nossa tradição é muito pobre nesse sentido, de levar à criança uma mensagem leve, mas que trate da nossa cultura, sabe? Infelizmente, no nosso país, você sabe muito mais sobre Napoleão do que sobre ele sabe muito mais do que dos nossos valores, dos nossos heróis, que realmente precisam ser trazidos das crianças. E eu compus Janaína. Janaína é Que vem do mar, Janaína é uma menina, que vem brincar. Janaína é uma menina que vem do mar. Janaína é tão linda. Como é lindo o mar. uma coisa simples para a criança, mas que isso não agride a formação da criança, não faz conversão, e é muito lindo você ver criança cantando. Veja como essa letra foi construída. Isso prova que não tinha a intenção de transformar isso num hino e nem de fazer movimentos através dessa música. É um momento de reflexão. Eu acho que é um momento de reflexão do hino. Quando você vê grandes babalorixás, pais espirituais, mães espirituais, com uma idade avançada, depois de anos de dedicação, de amor, de sofrimento, de dificuldades, mas tiveram todos esses anos e nos seus cabelos brancos lá a história das incorporações do preto velho, do caboclo, umas condições terríveis de perseguição. De repente você vê essas pessoas de idade hoje sendo humilhadas por veículos de comunicação, desmoralizadas, porque creem no preto velho, porque creem no caboclo, porque acendem uma vela. Essas pessoas de idade, uma história de vida que deveria ser exemplo para todo mundo, sendo humilhadas publicamente pela sua crença e discriminadas. Nesse momento, inspirado nessa indignação, eu fiz a primeira pergunta que nasceu de dentro de mim. Foi quando eu me perguntei, mas por que tanto preconceito contra os feiticeiros negros, se a cultura do amor não discrimina cor? Se o navio negreiro já miscigenou e em cada negro tem um branco que é a princesa liberta. No momento que você escraviza alguém, você está escravizado. Livre é aquele que liberta. Portanto, quando os portugueses, vamos falar desse fato histórico, quando os portugueses escravizaram os negros, na verdade eles estavam se auto-escravizando. Eles estavam auto-escravizando. E no momento que eles libertaram os escravos, eles também se libertaram. E para mim significa que a libertação dos escravos foi também uma libertação do escravizador. Por isso, em cada negro tem um branco, que é a princesa. E hoje, a maravilha, que nós podemos falar sobre isso, que é a beleza da Umbanda, que é exatamente a compaixão, o nível espiritual incrível que nós não alcançamos. Hoje sai do Brasil os pretos velhos e constitui um templo em Portugal, e lá incorpora os pretos velhos e atende os portugueses. E aqui acaba-se o carro. Por que tantos desamores contra os feiticeiros negros,
que só querem levar flores para Iemanjá. É bater nos seus tambores os açoites da vida e com a alma redimida fazer festa no mar. Iemanjá, Sobá, Miregum, Iabá, Senhora das Candeias, Odoiá. Por que tantas palavras contra os feiticeiros negros que só querem liberdade pra saudar Xangô? Relembrar nos seus tambores a história perdida e com a alma redimida cantar em seu louvor. Xangô Agodô é justiça e amor. Xangô Agodô, Caô, Caô. Por que tantos preconceitos contra os feiticeiros negros? Se a cultura do amor não discrimina cor. O navio negreiro já miscigenou e em cada negro tem um branco que a princesa libertou. É hora de dançar para o rei Nagô. É hora de cantar. Luz manifestada. O encontro com você mesmo. O motivo para continuar sempre tudo que eu faço. A esperança que um dia essa fé o faça um grande pai. Ou uma grande mãe. Meu amigo, meu pai, aquele que desculpe, mas Caboclo Guaraci é aquele que eu nunca consegui escrever. Olha, eu quero realmente agradecer essa oportunidade de dizer a todos os meus irmãos umbandistas, minhas irmãs umbandistas, que estejam onde vocês estiverem, estejam aonde eu estiver, estaremos sempre juntos, unidos no ideal, que é a busca da espiritualidade através dos ensinamentos dessas entidades maravilhosas. Se existe no mundo algum tipo de divergência, e se existe no mundo algum tipo de diversidade, tudo isso é para que o processo da evolução espiritual aconteça através da busca da harmonia. As energias podem se harmonizar. Isso temos que trabalhar para que a nossa religião seja sempre um exemplo e um modelo de paz para a humanidade toda. Mas não esqueçamos de buscar sempre a luz, para que através dessa luz nos encontremos em verdadeira comunhão. Que Oxalá nos abençoe e que nos dê sempre forças para continuar esse trabalho. Um abraço. Oxalá está chamando Ogum lá no Maitá pra lhe dar uma bandeira e mandar ele jurar. Oxalá está chamando Ogum lá no Maitá pra lhe dar uma bandeira e mandar ele jurar. E se ele é capitão, Ele vai jurar. se for de Angola,